A fresta, o que existe além do que vemos. Reflita o seguinte: olhe ao seu redor por um instante. O que você está vendo agora, as cores, as formas, a luz que entra pela janela ou ilumina a sua tela, representa menos de 0,0001% de tudo o que existe atravessando este exato espaço. Pense nisso de novo: 0,0001%. Neste momento, raios cósmicos vindos do outro lado da galáxia estão passando pelo seu corpo. 100 trilhões de neutrinos vindos do Sol atravessam você a cada segundo sem colidir com quase nada. Ondas de rádio carregam conversas, músicas e imagens em alta velocidade pelo cômodo onde você está. Campos magnéticos se estendem do núcleo da Terra até além da Lua e estão agora te envolvendo. Ondas gravitacionais, ecos de buracos negros que se fundiram há bilhões de anos, deformam levemente o espaço onde sua mão repousa, e você não vê absolutamente nada disso. A pergunta. Aí surge uma das perguntas mais importantes que um ser humano pode fazer. Se nossos olhos captam apenas uma fenda minúscula do real, se nossos sentidos foram esculpidos pela evolução, não para revelar a verdade, mas para nos manter vivos, então o que é, de fato, que estamos conhecendo quando dizemos que conhecemos o mundo? E mais, o invisível que continuamente nos atravessa, nos sustenta e às vezes nos fere. Como ele molda quem somos, mesmo sem ser visto? Vou tentar responder com a profundidade que essa pergunta merece, em 5 partes. Parte 1. A fresta literal comece pelo concreto. O olho humano enxerga ondas eletromagnéticas com comprimento entre 380 e 750 nanômetros. É uma faixa absurdamente estreita. Se representássemos todo o espectro eletromagnético como uma régua que vai daqui até a Lua, a luz visível seria uma fatia de poucos centímetros nessa régua de quase 400 mil quilômetros. Tudo o resto, infravermelho, ultravioleta, raios X, raios gama, micro-ondas, ondas de rádio, existe e age sobre a matéria do mesmo jeito que a luz visível. Mas para nós, é como se não estivesse ali. E note uma coisa importante: não é só uma questão de quantidade. Esses raios invisíveis fazem coisas reais. Os raios ultravioleta queimam sua pele. Os raios X penetram seu corpo. Os raios gama, liberados em uma explosão nuclear, matam mesmo quando você não vê nada brilhar. Você sente apenas o calor, e dias depois a vida começa a se desfazer por dentro. O invisível, longe de ser ausência, é uma das forças mais determinantes da existência. Parte 2. Outros mundos dentro deste. Agora pense que outras espécies habitam realidades sensoriais completamente diferentes da nossa. As abelhas enxergam ultravioleta. Quando uma abelha pousa numa flor que para você parece amarela e uniforme, ela vê padrões luminosos guiando-a até o néctar. Desenhos invisíveis pintados nas pétalas, como pistas de pouso de aeroporto. Esses padrões existem. As flores os produzem para serem vistos, mas não por nós. As cobras enxergam infravermelho. No escuro absoluto, uma jiboia vê o calor corporal de um rato, pulsando como uma tocha viva. Aves migratórias percebem o campo magnético terrestre. Há fortes indícios de que elas literalmente enxergam o norte, sobreposto à imagem do mundo, como uma bússola desenhada na paisagem. E o camarão-mantis, um pequeno crustáceo dos oceanos tropicais, possui 16 tipos de fotorreceptores. Nós temos 3. Provavelmente ele vê cores que nenhuma palavra humana pode descrever. Cores que não estão nos nossos sonhos. Cores que não cabem na nossa mente. Cada uma dessas espécies habita um mundo, e nenhum desses mundos é mais ou menos verdadeiro que o nosso. São todos recortes funcionais, diferentes formas de exprimir um pouco de informação útil de um real infinitamente mais rico.
Parte 3. Os sentidos protéticos. A história da ciência é, num sentido profundo, a história de fabricarmos olhos novos. O telescópio nos deu acesso ao muito grande, o microscópio ao muito pequeno, mas depois veio algo ainda mais radical: instrumentos para perceber o que jamais poderíamos ter visto biologicamente. Radiotelescópios que escutam galáxias inteiras em ondas de rádio, detectores de raios X que mapeiam estrelas de nêutrons. O LIGO, em 2015, detectou pela primeira vez ondas gravitacionais, o tecido do espaço-tempo dobrando-se sob nossos pés. O grande colissor de hadrons torna brevemente visíveis partículas que existem por bilionésimos de segundo. Cada um desses instrumentos é, literalmente, um sentido novo, não uma metáfora, não uma analogia, um sentido protético, uma extensão real da percepção humana para faixas do real que nossa biologia jamais alcançaria. E ainda assim, mesmo expandidos, continuamos cercados de sombras. A matéria escura e a energia escura, que juntas constituem cerca de 95% do universo, permanecem essencialmente desconhecidas. Toda a matéria que vemos, todos os planetas, estrelas, galáxias, corpos e pensamentos, forma apenas 5% do total. Nós somos a espuma na superfície de um oceano que nem sabemos descrever. Parte 4. O que isso significa? Agora pare, respire, porque o próximo passo é onde tudo muda. A primeira lição é que o realismo ingênuo, a ideia de que vemos o mundo como ele realmente é, não tem como se sustentar. Kant percebeu isso há mais de 200 anos. Existe uma diferença entre o fenômeno, aquilo que aparece para nós, e o númeno, a coisa em si, que talvez seja eternamente inacessível. A ciência moderna confirmou Kant de um jeito que ele mesmo nem podia imaginar. Nossa percepção não é uma janela para a verdade, é ergonomia evolutiva. A segunda lição vai mais fundo. A evolução não nos esculpiu para enxergar o real, mas para sobreviver. Donald Hoffman, neurocientista cognitivo, defende uma ideia perturbadora. Organismos que enxergam ficções úteis sobrevivem melhor do que organismos que enxergam a verdade nua. Nossa percepção é como a tela de um computador. Você clica num retângulo azul para abrir um arquivo, mas o arquivo não é um retângulo azul, é um padrão de cargas elétricas em um disco. O ícone é útil precisamente porque esconde a complexidade real. Talvez vermelho, dor, doce, alto. Talvez tudo isso seja ícone, não retrato. A terceira lição é a que mais me toca quando penso sobre isso. O invisível não é acessório, ele é estruturante. Tudo o que você é depende de processos que jamais poderá ver. Sua vida é mantida por interações eletromagnéticas em escala molecular. Sua consciência emerge de campos elétricos em redes neurais que nenhum dos seus sentidos alcança. Você existe porque a gravidade, que você nunca enxergou, te prende ao chão e mantém a Terra em órbita. O visível é a casca. O invisível é a estrutura. Inverter essa hierarquia, pensar que o que vemos é o real e que o resto é a abstração, é um dos erros mais profundos que podemos cometer. E a quarta lição talvez seja a mais vertiginosa de todas. A fenda não é só perceptiva, ela é cognitiva. Não é só a nossa visão que é limitada. Nossa capacidade de formar conceitos também foi esculpida pela evolução para resolver problemas práticos de primatas. Há filósofos, como Colin McGinn, que defendem que existem problemas, talvez o problema da consciência, que são cognitivamente fechados para nós. Não por sermos burros, mas por não termos o hardware certo. Assim como um cachorro não pode entender cálculo diferencial, não é uma questão de esforço, é uma questão de arquitetura mental. Talvez existam verdades sobre o universo que nosso cérebro simplesmente não tem como representar.
Existem possivelmente perguntas que não sabemos formular, respostas que não saberíamos reconhecer mesmo se tropeçássemos nelas. Parte 5. Como viver sabendo disso? E agora a questão prática. Como se vive sabendo de tudo isso? Não acho que devamos paralisar, pelo contrário. Reconhecer a fenda é o melhor antídoto contra 3 doenças intelectuais comuns. Contra a arrogância. A certeza de que sabemos como o mundo é. Sabemos uma fatia. Bem trabalhada, valiosa, mas fatia. Contra o cientificismo raso. A ideia de que só o mensurável existe, por séculos, ondas de rádio existiram sem ser medidas. Não medir hoje não é prova de que algo não existe. É prova de que o instrumento ainda não foi inventado. E contra o niilismo, a tentação oposta de achar que se nada vemos direito, então nada importa. Não é assim. A fatia que vemos é real. Dor é real. Amor é real. Beleza é real. O fato de existir mais não diminui o que existe aqui. Só nos ensina humildade. Fechamento. Heráclito. Há 2500 anos escreveu uma frase que talvez seja a mais bem formulada sobre tudo isso. A natureza ama esconder-se não por malícia, não para nos enganar, mas porque a maior parte do real é mais profunda do que qualquer superfície. Cada janela que abrimos, telescópio, microscópio, LIGO, ressonância magnética, inteligência artificial, confirma que atrás dela há outra parede. E atrás dessa parede, mais janelas a abrir. A postura mais honesta diante disso talvez seja o que eu chamaria de assombro disciplinado. Assombro suficiente para não fechar o real no que vemos. Disciplina suficiente para continuar investigando com rigor o que conseguimos acessar. É o oposto tanto da arrogância quanto do misticismo preguiçoso. Você está numa fresta. Por essa fresta entrou luz suficiente para construir catedrais, equações de campo, sinfonias e o pensamento que está te movendo agora enquanto você ouve isso. Mas a fresta continua sendo fresta. E saber disso, sentir isso de verdade, é talvez a forma mais honesta de sabedoria que um ser de espectro restrito pode alcançar. O universo é mais do que vemos. Sempre foi. Sempre será. E talvez essa seja a notícia mais bonita que poderíamos receber. Que ainda há mistério. Que ainda há mais. Que a viagem de descobrir o real nem começou direito. Continue olhando. Continue perguntando. E lembre-se sempre, o que você não vê também faz parte de você.